Olá, na aula de hoje nós realizaremos algumas questões da Lei de Execuções Penais, tudo bem? Então, vamos seguindo. A primeira questão diz: assinale a opção correta com base na Lei de Execução Penal. Alternativas: letra A. A legítima decretação pela autoridade administrativa de isolamento preventivo do preso que houver cometido falta disciplinar, até aqui tudo bem, por até 15 dias no interesse da disciplina e da averiguação do fato, independentemente do despacho do juízo competente. Pois bem, a letra A, a redação está quase toda correta. No entanto, o que está errado é o prazo, não é de 15 dias, mas é um prazo de 10 dias. Tudo bem? Então, letra B. O Ministério Público, o Conselho Penitenciário e a Defensoria Pública são órgãos de execução penal. Perfeitamente correto. Não só eles, certo? Quais são os órgãos de execução penal? São 8, de acordo com a Lei de Execuções Penais. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, os Departamentos Penitenciários, o Patronato, o Conselho da Comunidade e, por último, a Defensoria Pública. Então está correto. O Ministério Público, o Conselho Penitenciário e a Defensoria Pública são órgãos de execução penal. Letra C. As disposições da execução penal referentes aos deveres do condenado não se aplicam ao preso provisório. Errado. Os deveres são aplicáveis igualmente aos presos provisórios, tudo bem? Então, está errado. Eles se aplicam. Letra D. Além do sentenciado, apenas o Ministério Público e o Conselho Penitenciário detêm competência para suscitar incidente de excesso ou desvio de execução. A letra D está errada, porque o agravo de execução... a letra D está errada, porque a Defensoria Pública também detém essa competência. Né? É uma lógica, pois ela atua no interesse do condenado. Então, a Defensoria Pública também detém essa competência. E letra E, das decisões proferidas pelo juiz, cabe recurso de agravo com efeito suspensivo, e agora sim, está errado porque o agravo de execução não tem efeito suspensivo, tudo bem? Então, ele é sem efeito suspensivo. Vamos seguindo para a próxima questão. Segunda questão. Assinale o item subsequente com base na Lei de Execução Penal. Aos detentos que, tendo estado dentro de uma viatura que durante o transporte teve seu interior danificado, permanecerem silentes quando questionados sobre o responsável pelo dano, será possível a aplicação da punição coletiva, desde que a punição não coloque em perigo a integridade física e moral dos detentos e o gabarito é errado. Isso porque, segundo o artigo 45 da LEP, Lei de Execuções Penais, parágrafo 3º, diz que são vedadas as sanções coletivas, tudo bem? Artigo 45, parágrafo 3º, são vedadas as sanções coletivas, certo? Então, próxima questão. O trabalho do condenado, considerado um dever social e condição de dignidade humana, possui finalidade educativa e produtiva. No entanto, os condenados por crime político não estão obrigados ao trabalho e essa alternativa está correta. Isso porque são exceções ao trabalho obrigatório, todo preso deve trabalhar, um trabalho obrigatório. No entanto, os condenados de crime político são uma exceção. Quem também é exceção? São 3 casos. O preso provisório, o preso político e a prisão e o preso condenado a uma prisão simples inferior
a 15 dias, certo? Então, uma prisão simples inferior a 15 dias, o preso provisório e o preso político são isentos do trabalho obrigatório, certo? Esse é o rol muito importante que seja decorado. Próxima questão. São considerados egressos o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, bem como o liberado condicional durante o período de prova. E aqui é um gabarito correto. No artigo 26 da LEP, consta que são considerados egressos para efeitos dessa lei. Inciso 1º, o liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento e o liberado condicional durante o período de prova, certo? Próxima questão. Segundo a lei em apreço, é defesa ao poder público submeter qualquer condenado à coleta compulsória de seu perfil genético como forma de identificação criminal. Importante notar que a palavra defeso é sinônimo de proibido. Então, é proibido ao poder público submeter qualquer condenado à coleta compulsória de seu perfil genético como forma de identificação criminal. E esse é um gabarito errado, certo? O artigo 9A diz que o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual ou crime contra a liberdade sexual contra o vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Tudo bem? Então ele deverá ser obrigado e não proibido a ser submetido por isso. Próxima questão. Embora a lei em questão exija um manifesto do Ministério Público e do defensor previamente à decisão motivada do juiz que determinar a progressão de regime, esse procedimento é dispensado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas. E é um gabarito e é uma assertiva que está errada. Veja bem, o artigo 112, parágrafo 2º, estabelece que a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de pena, respeitados os prazos previstos na norma vigente. Então, não é um procedimento dispensado, ela sempre será precedida sempre será precedida da manifestação do Ministério Público e do defensor. Então não é um procedimento dispensado. Próxima questão. Última questão. A permissão de saída por motivo de falecimento do cônjuge é aplicável aos condenados em regime fechado, aos condenados em regime semiaberto e aos presos provisórios. O gabarito dessa questão é correto. Veja bem, no artigo 120 é previsto a permissão de saída para os condenados que cumprem pena em regime semiaberto, fechado e aos presos provisórios, que deverão sair mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos. Primeiro fato, falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. E, inciso segundo, necessidade de tratamento médico. O parágrafo único desse artigo estabelece que a permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento que se encontra o preso. Sempre que a questão falar de permissão de saída, entenda como um fato ruim aconteceu, certo? Fato ruim. A autorização de saída, fato bom.
Vamos lá. Permissão de saída. É um fato ruim que aconteceu. Quem concede é o diretor. O diretor concede. É aplicável aos presos em regime fechado, semiaberto e aos presos provisórios. E ocorre mediante escolta. Tudo bem? Então é isso, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e fique atento aos próximos vídeos.